Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. E hoje, em especial, nós temos a participação do nosso Antônio Carlos Frigo, mais conhecido como Frigo, trabalhador incansável da nossa Casa Francisco de Assis, e que vem bater um papo conosco hoje sobre o passado e o futuro. A gente sabe que o passado, o presente e o futuro estão interligados, então vamos ver o que ele tem de novidade para trazer para nós. Eu quero agradecer, Frigo, a sua participação, o convite aceito e as considerações suas iniciais. Bom, eu escolhi esse tema passado e futuro porque a gente vê que as pessoas vivem muito no passado e no futuro e pouco no presente. Principalmente no trabalho que a gente tem às segundas-feiras, que é o Desaarte, em que a gente vê principalmente o passado muito enraizado na vida das pessoas. Mas, enfim, eu sempre digo nesse trabalho que o passado serve só de escola, para mais nada. Quer dizer, a gente tem que relembrar o passado para ver o que fizemos de errado e não repetir os erros. Em relação ao futuro, eu acho que temos que planejar, né, tanto o que queremos espiritualmente como materialmente, planejar, colocar um objetivo, óbvio que a gente já vem com planejamento reencarnatório, que já tem as nossas metas, né? Mas nós aqui temos que determinar. E a partir do momento que determinarmos o que queremos, a partir daí a gente vive o presente para realizar aquilo que determinamos para o nosso futuro. Recentemente eu estava vendo um programa no YouTube, chama Cara a Tapa. E tinha duas pessoas discutindo um tema, e eles diziam, é o passado que nos empurra ou o futuro que nos puxa? Um defendia que o futuro nos puxava e o outro defendia que o passado nos empurrava. Eu acho que o passado nos empurra, exatamente por isso que eu estou dizendo, pelo que eu disse, que o passado nos serve de escola, então ele nos empurra para as situações que vamos viver no presente, como vamos viver no presente. E o futuro nos puxa quando planejado, né? Porque quando você faz um planejamento, esse futuro está te puxando, porque aquele objetivo precisa ser alcançado. Então, a gente fez essa situação, a gente criou esse tema nessas palestras que eu fiz numa terça-feira em agosto e repeti em outubro um irmão nosso não pôde comparecer à palestra de domingo e, coincidentemente, essa palestra estava salva lá no nosso computador e eu acabei falando, não, vou repetir porque é um tema que eu reputo como muito interessante, né? Essa vivência para trás ou para frente é que está criando uma série de problemas no nosso meio, né? Pessoa que vive para trás, vive parada. E a pessoa que está vivendo para frente também, né? Porque aqueles 2 dias em que nós não podemos fazer nada na vida é o ontem e o amanhã, né? Porque eu não tenho como modificar o que eu fiz ontem. Estatisticamente, 70% da humanidade vive o ontem. 25% vive o amanhã. Somente 25% vive o dia de hoje. Então, veja como há uma discrepância, uma vez que Jesus diz que quem olha para trás não é digno do reino dos céus. E alertou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia com a sua problemática. E a gente sabe que o presente é o que nós temos que viver mesmo. O ontem, ele já foi, e quem fica no passado, quase sempre remoendo aquilo que foi negativo, porque dificilmente a gente fica no ontem pensando, nossa, que legal, foi muito bom. Não,
A gente fica naquela, mas aconteceu, meu Deus do céu, como é que foi, coisa e tal, eu sofri tanto, você não imagina como é que foi o começo. Quer dizer, uma lamúria. E via de regra, essa lamúria gera depressão. E quando a pessoa se projeta no amanhã, gera ansiedade, né? Então, ou a pessoa se deprime ou fica ansiosa. Nenhuma das duas é boa, né? Não faz bem para o estômago, né? Não faz. Mas assim, eu nessa fala desses 2 dias que eu citei, eu fiz uma analogia com Pedro, Paulo e Maria Madalena, né? Eu perguntei para o público, né, se esses 3 seres iluminados ficassem remoendo o passado, em relação àquilo que fizeram de errado, certamente hoje nós não teríamos 2 bilhões e 500 milhões ou um pouco mais do que isso, porque essa estatística já é mais antiga, de cristãos. Porque se pensarmos em Pedro, ele negou o mestre por 3 vezes. Ele cortou a orelha do soldado. Se ele ficasse se culpando por isso, mas o mestre, na sua luz imensa, também perguntou para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Ele negou Jesus por 3 vezes. Mas também Jesus perguntou para ele se ele o amava por 3 vezes. Então, se Pedro ficasse remoendo aquilo que ele fez, porque Pedro era um homem, na língua mais popular, um homem bravo, né? Assim, sanguíneo, né? Então, se ele ficasse remoendo, ele não teria certamente cumprido aquilo que era a meta dele, aquilo que o mestre designou para ele. Ele ser o líder dos 12, por exemplo, né? E levar tudo que ele adquiriu de conhecimento junto ao mestre para frente. Paulo, perseguidor de cristãos, também duro, né, com aquilo que ele pensava em relação aos cristãos. Ele foi um perseguidor implacável. Mas quando ele viu a luz, ele deixou isso para trás e tocou para frente. Os 2 reputo como os 2 grandes esteios, né, do cristianismo. Né? E Maria de Magdala, Maria Madalena, a vida que ela tinha, ela deixou para trás, a hora que ela conheceu o mestre, e tocou para frente. E é isso que nós temos que fazer, né? Porque quando você fica remoendo o passado, uma coisa que acontece e que é uma mazela em nossa existência brutal, se você remoe o passado é porque você não perdoou. Não se perdoa. E aliás, não se perdoou também. Aliás, Frigo, as coisas. Eu tenho uma disposição contrária ao sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa retrata mais ou menos, tipo assim, mas eu não podia ter errado, isso não poderia ter acontecido. No mínimo é uma presunção, né? Quer dizer, eu sou tão bom que eu não poderia ter feito isso. Olha, se você fez, é porque você não era grande coisa. E se você fez, se dê com humildade o direito de ser perdoado. Porque a vida segue, e se você se ativer apenas no erro, você vai ficar remoendo o termo que você usou e vai gerar uma depressão, porque é o que acontece. Além do que, quando você tem um pensamento fixo de remorso ou de arrependimento muito crucial e chega às expensas mesmo do sentimento de culpa, é onde a espiritualidade inferior pluga e desencadeia um processo obsessivo. Então, a melhor coisa que a gente deve fazer mesmo, errou, tudo bem,
eu não gostaria de ter errado e vou me esmerar ao máximo para daqui para frente eu não errar. Isso eu acho legal. Agora, sentimento de culpa, tipo, se eu tivesse levado meu pai no tempo certo, ele não teria morrido. Olha, se Deus dispusesse de uma outra proposta, ele usaria de milhões de recursos para que isso não acontecesse. Então não é a criatura, não, se eu tivesse, quer dizer, mudaria o plano de Deus. É muita presunção, eu acho, quando a pessoa tem esse sentimento. Agora, arrependimento é legal. Pô, eu fiz, não deveria ter feito, vou tentar não fazer. Mas remorso, sentimento de culpa, aquela coisa terrível, eu não sou muito favorável, não. Você tem razão. Nós deixamos, Chico Xavier disse que onde não há brasas, não tem fogo, né? Onde não teve, cinza não teve fogo, né? Ou brasa também teve fogo. Onde não tem brasa, não tem fogo. Se nós fizermos uma analogia com essa frase dele, quando a gente fica com esse sentimento de culpa, é porque a brasa não apagou. Né? E não se perdoa, né? Então, aquela brasa fica acesa, né? Então, e isso é movido, a brasa acesa do passado é movido por aquilo que a gente sabe que é talvez o maior as duas maiores mazelas que temos é o orgulho e o egoísmo, né? Isso é movido pelo orgulho quando a gente fica pensando que aquele irmão não poderia ter feito aquilo comigo. Ou eu também não poderia ter feito isso. Eu não poderia. Isso é orgulho, né? É orgulho puro. Então, eu acho que apagamos a brasa e tocamos para frente. Eu procuro... Demorou para eu aprender, mas aprendi. Então, hoje eu estou tentando fazer dessa forma, né? Ô Frigo, tem uma passagem do Paulo que diz assim: deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. Ou seja, as obras mortas são aquelas coisas erradas que nós já fizemos, né? Então ele diz assim: deixemos o arrependimento dessas obras e busquemos a perfeição. Lógico, no único final nosso é a perfeição. E a gente fica olhando para trás, diz Jesus, quem olha para trás não é digno do Reino dos Céus, que lança a mão a charrua e olha para trás, não é? Então não tem que olhar para trás. Se olhar para trás, acaba batendo a cabeça, cai no buraco. Então, olha para frente. Lá está a solução, nós temos que buscá-la. E isso é um crescimento espiritual ad contínuo. Nós nunca vamos chegar à perfeição absoluta, mas nós vamos ser um espírito de luz. E para isso nós temos que trabalhar hoje com as nossas mazelas, tentando vencê-las e se baseando em cartilhas, né? Em lições, como por exemplo você citou Paulo, que foi um remédio divulgador do cristianismo. Pegarmos depois dele tantas outras criaturas. Hoje nós temos o Evangelho do Cristo, né? Que é muito bem estudado pelos Espíritos e pelo Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é para nós uma cartilha, né? Seria um livro excelente de alta ajuda para a gente não se perder na trajetória do tempo. Agora, vamos caminhar para frente. Né? Para frente. Eu sempre digo, às vezes, para o trabalho do Desarte, que realmente ali a gente vê muito assim, a gente vê o adicto remoendo coisas. Eu judiei da minha família, eu judiei, enfim. E eu sempre falo, você judiou, assim como eu cometi N erros, mas hoje você está em recuperação. E às vezes os familiares também fazem a mesma coisa, né? Ah, não, mas eu sofri 30 anos com ele bebendo, por exemplo, né, ou usando drogas. Mas e agora? Hoje, como é que está a situação? Ah, não, hoje está tudo certinho. Ele
ele se mantém sóbrio e tal. Então, é agora. Né? Vamos curtir esse momento. Vamos curtir esse momento, né? Ah, mas eu tenho medo que ele possa vir a recair. Já se projetou no futuro também. Já foi para o futuro. Sabe, se recair, ok. Vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo. E eu cito sempre esses 3 personagens do cristianismo, que aí eu falo Pedro, Paulo, Maria Madalena. Pensa, esses 3 erraram. Por que você não pode ter errado? Baixa o orgulho. E qual o benefício de ficar preso no erro, né? Qual é o que... Errou, toca para frente, vamos viver, porque temos que estar nesse momento nos melhorando. E para nos melhorarmos, precisamos viver agora, né? Porque senão é aquilo que eu disse anteriormente, você fica parado, né? E outra coisa, vamos pensar até mesmo, se eu já sou eu, graças ao meu passado, de erros, de acertos, né? Quer dizer, se eu já posso até me alegrar com algumas coisas boas, é porque eu já venci vamos dizer, muitas deficiências. E com a proposta amanhã de ser melhor, essa é a proposta divina, né? Agora, isso você só faz errando. Não tem jeito da gente sair do primeiro degrau e ir para o último degrau, na escada que nos eleva ao céu, entre aspas, sem passar pelo segundo, terceiro e chegar ao último. Isso é uma evolução lenta de cada existência. Dizem os benfeitores que se a gente olhar de momento, a gente não vê progresso em nada. Nós estamos estagnados, né? Paralisados, mas paradinho no tempo. Mas depois de algum tempo, se a gente der uma olhada, tudo melhora, e melhora bastante. Imagina a época do Cristo, né? Usava crucificação, a vida, as pessoas morriam com 30 anos de idade, era a média, porque tinha guerra, tinha doença, né? Hoje a média está em torno de 80 anos. Como melhorou, né? Pois é. Antigamente ele não contava com grandes recursos, hoje tem muitos recursos. Agora, espiritualmente também, nós saímos lá de trás da pedra lascada, e muito antes do Australopithecus, hoje nós já estamos na condição humana, já com raciocínio, com possibilidade de refletir sobre a vida, com tantas informações que a gente recebe aí, principalmente da nossa doutrina, né? Sim. Que bênção. Então é só caminhar para frente. Uma coisa uma coisa que eu sempre penso, baseado em algo que a gente aprende na doutrina dos espíritos e em algo que o senhor disse em certa ocasião, que nós vivemos assim, depois que o homem adquiriu a razão, em torno de 6.000 encarnações. E como o espírito, o que eu aprendi que nós aprendemos no espiritismo é que o espírito não regride, nós estamos então vivendo a melhor encarnação de todas as nossas encarnações. Sem dúvida. Então isso é algo que me faz lutar agora, porque a próxima eu quero e será muito melhor do que essa. A próxima eu já, desde pequenininho, eu quero estar dentro dos trabalhos e para isso eu preciso do hoje. Né? Se eu estou vivendo a minha melhor encarnação, que ótimo, né? É porque o meu passado, às vezes eu fico me perguntando se essa é a melhor e as outras. E outra coisa, não quero saber não. Então, a definição de felicidade, materialmente nós estamos satisfeitos com o necessário. E segundo, moralmente seria a gente ter a consciência tranquila. Se bem que ninguém tem a consciência tranquila, mas ter a consciência tranquila seria nós estarmos nos esmerando para melhorar cada vez mais e fé no futuro. Porque o futuro pertence a Deus. E se está com Ele sabe muito bem nos colocar esse futuro na hora certa para a gente estar vivendo
aquilo que é importante para nós, não tenhamos dúvida, Deus vai construir um mundo melhor. E com a nossa participação, haja vista a nossa condição espiritual, aqui reencarnados com vistas a evoluir, a progredir, a crescer espiritualmente. Agora, para isso nós temos que nos dedicar no dia de hoje, né? E o amanhã, sinceramente, se nós acordarmos, será hoje de novo. Depois da manhã, se nós acordarmos de novo, porque a gente pode estar desencarnado, né? Mas será hoje de novo. Então, de hoje em hoje, nós vamos caminhando, vamos cumprindo o programa, sem ansiedade, não ficar preso no passado, ficar sofrendo, recordar o passado, que é sofrer 2 vezes, mais ou menos por aí. Então, vamos viver hoje. Hoje está tudo bem? E olha, estatisticamente, hoje sempre é bom. Muito raramente nós temos hoje ruim. Muito raramente. A gente fica no ontem, naquele ontem que foi terrível, e projeta, né? Mas amanhã eu estou tão preocupado porque amanhã vai ser terrível. Não é verdade, nada disso. Vamos viver o dia de hoje, que é ótimo, né? Como agora que nós estamos vivendo nesse momento, exatamente, que alegria. E de hoje em hoje nós vamos completando a nossa evolução, nós vamos nos aproximando um pouco mais da proposta divina, crística, e seremos espíritos muito felizes futuramente na frente. Até porque, outra coisa que eu sempre falo também nos trabalhos, em todos os trabalhos que a gente participa, né? Fazendo um parênteses agora, o viver o hoje praticando o bem faz com que você esqueça as absurdidades que você fez para trás. Lógico. Mas assim, eu sempre digo que a razão da gente não ter que viver o ontem e o amanhã é porque existem 2 tipos de problema, né? Isso eu também li em algum lugar, que não vou citar porque eu não me lembro onde, mas existem 2 tipos de problema. O que tem solução e o que não tem solução. A oração da serenidade fala muito, muito claramente sobre isso, né? Distinguir uma situação da outra, o que eu posso modificar e o que eu não posso modificar. Sabedoria para distinguir uma das outras. Mas os 2 tipos de problema, o que tem solução e o que não tem solução, estão solucionados, né? Então, se eu tenho um problema e que não tem solução, deixa para lá. Ué, se ele não tem solução, não tem. Né? Pelo menos a priori, né? De momento. De momento. Poderá tê-lo depois, futuramente. E o problema que tem solução, solucionado está, né? Nós vamos buscar a solução. Vamos buscar a solução. Porque esses problemas, o que não tem solução é o passado, que você fica remoendo, como foi dito. E o que tem solução, você deixa, às vezes eu fico na vida profissional e, enfim, em tudo, né? Você fica... Porque a gente também, a gente está falando sobre isso tudo aqui, mas nós somos participantes desse contexto, né? Às vezes você fica, nossa, vou ter que resolver aquele problema, mas aquele problema é para daqui 15 dias, né? Você remoe, perde hora de sono, né, e tal. Aí, com 13, 12 dias, ele se resolve sozinho, né? Então, você sofreu desnecessariamente, né? Então, teríamos que... É o planejamento, né? Por isso que eu vou ter que ir lá... Por isso que ele diz, deixar cada dia com o seu problema, deixa que as coisas vão acontecendo. Vai acontecendo. Aliás, Frigo, 50% das nossas problemáticas futuras serão resolvidas naturalmente, sem a nossa participação. É que nós ficamos, isso é neurociência, 83% dos nossos pensamentos são negativos, projetando coisas que não vão acontecer. Então a gente fica pensando, meu Deus, porque vai ser desse jeito, vai ser assim, quer dizer, pensando negativamente uma coisa no futuro. E 83% dos nossos pensamentos são assim, negativos. Só vai sobrar 17% que a gente pensa coisa legal. Então, quanta energia mental jogada fora, desperdiçada, e que de uma certa forma nos agride, né? Porque essa pessoa negativista, ela acaba se oprimindo de alguma forma psicologicamente, ela não fica de boa. Agora,
Outra estatística, se nós pensarmos 100 coisas negativas, não vai acontecer, não vai dar certo, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, na somatória, sabe quantas realmente não vão acontecer de uma maneira positiva? Só uma. De 100, só uma. Então a gente fica preso em 99% das vezes desnecessariamente. Pensa que tudo vai dar certo, realmente uma não vai dar. É só assim, mas acontece que a gente não pensa dessa forma. O negativismo toma conta da gente, né? Eu vejo em relação ao negativismo, eu vejo... Como eu viajo bastante a trabalho, então, às vezes você está num hotel, no outro, e eu vou ver, não só relacionado ao hotel, mas assim, eu vou comprar alguma coisa de um site e tal, onde que eu vou? Eu vou nas avaliações, né? Aí você vê as avaliações positivas, tem 3 linhas. Aí, quando você vai olhar as avaliações negativas, tem 20 linhas. Um bloco, né? Então tem isso também é um negativismo absurdo, né? Que se você vai elogiar, faça bastante também, né? Equilibre a situação, né? Mas não é o que acontece, infelizmente. Ô Frigo, quero agradecer muito a sua participação, foi muito legal. E é um assunto do momento e que nos chama a atenção. E temos que encerrar o nosso programa. Quero convidá-los para semana que vem estarmos juntos novamente no nosso Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Muito obrigado pelo convite.